dia da ressurreição, domingo de ressurreição de Cristo. Um recado rapidinho antes é que nós estamos transmitindo hoje pelo YouTube e pelo Instagram também. Meu conselho a vocês é que vocês utilizem a plataforma do YouTube, porque é mais estável, enfim, tem uma qualidade melhor de transmissão. Mas se não for possível, amém, tranquilo, pode acompanhar pelo teu Instagram aí, beleza? Eu queria compartilhar com vocês algo muito precioso nessa manhã de Páscoa, que está lá em João capítulo 19, no versículo 17. João 19, 17 diz o seguinte: levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então, os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça, de baixo a alto. Mais adiante, no capítulo 20, nós temos um outro cenário. O capítulo 19 ele vai narrar a morte do nosso Salvador. Isso se refere ao que ocorreu na sexta-feira da paixão. Sexta-feira, no momento onde Deus faz justiça pelo seu povo. Justiça essa que cobrou alto preço. O preço de um pai que entrega seu filho em amor por pecadores como eu e como você. E o preço do sacrifício propiciatório, voluntário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus se entrega de maneira voluntária, se submete à vontade do Pai de maneira voluntária. Aqui eu quero chamar a atenção à obra trinitária presente na redenção. O Pai que nos elege, o Pai que nos ama, que nos tem ternura e que faz justiça pelos nossos pecados, entregando seu Filho a morrer, a derramar seu precioso sangue. A atitude do Filho em, de maneira deliberada, de maneira voluntária, se entregar por nós. E a obra do Espírito em conservar o Filho, em fazer ressurgir da morte o Filho de Deus, Jesus Cristo. Lá no capítulo 20, que é o dia em que nós comemoramos hoje, o dia da ressurreição do nosso Senhor, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava entre os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa.
Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Aqui nós temos a narração da morte do nosso Senhor e temos a narração da ressurreição. Porém, nesse intervalo entre a agonia da cruz, a agonia do Calvário e a ressurreição do Mestre, nós tivemos o sábado sombrio. Eu quero que você imagine aqueles homens que comeram com Cristo, que andaram com Jesus, aqueles homens que estiveram com o Senhor, aqueles homens que estiveram com o Salvador, ouviram as promessas, eles ouviram, eles viram as promessas se cumprindo, eles notam ali vários cumprimentos do Antigo Testamento, várias promessas acerca do Messias, e de repente eles o veem sendo morto de maneira brutal, espancado, humilhado, inclusive o abandonam. Eu quero que você imagine a dor no coração daqueles homens. O mestre que estava ali com eles já não estava mais. Mas chega o domingo e aqui nós temos uma das maiores preciosidades da fé cristã: a ressurreição do nosso Senhor, a base da nossa fé, a alegria, a sustentação da glória futura, de termos esperança nesse mundo, de termos esperança. A nossa esperança não está em nós, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, está em Cristo. Está naquele que venceu a morte. E isso precisa guiar o nosso coração. Homens e mulheres pecadores como eu, como você, recebendo a dádiva, que não é simplesmente a salvação da ira de Deus, não é simplesmente estarmos livres do inferno, não é simplesmente ganhar as bênçãos que o Senhor nos dá nessa vida, não é simplesmente ser justificado. Isso são raios dessa luz que brilha, e essa luz é Cristo. Essa luz é o Senhor. O maior presente que nós ganhamos, que você e eu ganhamos, é Cristo, é Jesus Cristo, é o Filho entregue de maneira gratuita. Não nos foi pedido nada, nós simplesmente recebemos esse presente. Deus é o Evangelho. Esse é o presente de Deus, essa é a dádiva de Deus, é o seu próprio Filho, é podermos nos conectar com Cristo, poder pela eternidade se render a Ele, glorificar o nome dEle. Todo o triunfalismo de glórias desse mundo caem por terra diante dessa verdade poderosa. Cristo morreu na cruz na sexta-feira, mas hoje nós comemoramos a sua ressurreição. Ele vivo está. Feche os seus olhos por um momento, feche os seus olhos. Eu quero que você visualize agora, nesse momento, não simplesmente o Cristo crucificado, mas eu quero que você
entre na cena aqui de Maria, dela tendo a visão do sepulcro vazio. Eu quero que você imagine ela com aquela agonia da sexta-feira, aquela agonia do sábado, aquela dor da perda. Você que já perdeu alguém que você ama, alguém que morreu, um pai, uma mãe, um irmão. Imagine essa dor, agora multiplique ela por não sei quanto. De repente, se chega um homem diante dela, e é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo ressurreto. Imagine essa cena, imagine! Cristo vivo! Isso nos diz respeito ao fato de que a morte não o parou, que a morte não é o fim para aqueles que creem. Até a morte Deus usa para algo melhor. Porque para nós o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. O morrer é lucro para o crente, o morrer é lucro, porque nós vamos nos encontrar definitivamente com o nosso Senhor e cear com Ele. Por isso eu convido você a cantar essa canção com o coração cheio de alegria, de comemoração, de exaltação, de enaltecer a graça que o nosso Deus nos deu e de glorificar e honrar esse nome poderoso, esse nome santo. Cante essa canção com seus familiares, com seus amigos. Se você estiver sozinho, cante aí. Cante para Ele. Deixa Ele ouvir a tua voz. Cante, glorifique o nome de Jesus Cristo. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer
Bom dia a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade no tema Não me envergonhe do Evangelho. E eu gostaria de pedir algo a você, muito importante, se você puder, claro, se você puder ter a sua Bíblia em mãos durante essa pregação, durante essa palavra. Nós vamos passar por vários textos. Obviamente nós temos um texto, né? Eu vou expor um texto hoje para vocês, Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Mas eu peço a vocês que tenham a Bíblia em mãos para a gente passar por alguns textos que nós vamos falar hoje. Eu estou usando a versão Almeida do século 21, tá? Então, se você tiver essa versão à disposição, seria até melhor, mas não tem problema, pode usar a versão que você tem aí em mãos, ok? Eu quero começar essa palavra com uma pergunta, já quero começar com uma pergunta. O que a Bíblia é para você? É apenas um livro? É simplesmente um amontoado, um conjunto de livros, de histórias, de narrativas? O que a Bíblia é para você? Qual que é o poder que há nas letras, nas palavras mencionadas nesse livro sagrado? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o que a própria Escritura fala, o que o autor de Hebreus aqui nos diz em relação a este livro, em relação ao que nós conhecemos como a Sagrada Escritura, como a Santa Palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada. Pensa numa espada. O que é uma espada? É um objeto que fere, é um objeto que corta, é um objeto que é utilizado para matar, para ferir. Uma espada é utilizada para ferir alguém. Não existe uma outra utilidade para uma espada. Uma espada não é usada para você deitar sua cabeça e dormir em cima dela. Uma espada é usada para ferir. Grava bem isso. A espada fere. E a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que uma espada que fere. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. O que nós notamos é que a Escritura, o que ela causa em nós, por muitas vezes, o que a Bíblia causa em nós, muitas vezes, é uma ferida. Ela nos fere. Ela nos toca, ela divide, ela faz a gente enxergar coisas que nós não queremos enxergar muitas vezes. E diante disso, nós só temos dois caminhos, mediante a leitura das Escrituras. Diante da leitura da Bíblia, nós temos dois caminhos, duas posturas ao lidar com o que está nessa palavra, o que está nesse livro sagrado. A primeira atitude é uma atitude de humildade. É uma atitude de alguém humilde diante das verdades contidas nesse livro. E eu peguei no dicionário aqui o significado da palavra humildade. A palavra humildade, ela significa uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Olha que interessante. Você ler as Escrituras, você ler a Bíblia numa virtude caracterizada pela consciência de suas próprias limitações. Então você abre esse livro, você está lendo esse livro, e quando você olha para esse livro, o que você tem é uma consciência das suas limitações. Você está lendo algo muito acima do que você concebe, você entende, do que você consegue, enfim, articular com a sua própria mente. Aqui tem algo muito grandioso. E a primeira atitude que eu menciono aqui na leitura desse livro sagrado é uma atitude de humildade, de ler o texto e dizer a ele, dizer ao seu coração: limitado homem que sou, limitada mulher que sou. É difícil de entender.
E aqui eu quero chamar a atenção a vocês de uma doutrina muito esquecida nos nossos dias, que é a doutrina da perspicuidade das Escrituras. O que é a doutrina da perspicuidade das Escrituras? É a doutrina que diz respeito ao fato de que a Bíblia ela é um livro que do mais culto dos homens, ao mais simples, ao mais iletrado, ela se faz entendível aos pobres de espírito. Ela se faz um livro onde o pobre de espírito ele consegue compreender as verdades que aqui se encontram. É um livro acessível. Nos desafia muitas vezes. Nos debruçamos diante de um texto, estamos lendo o texto e nós por vezes nós temos que gastar tempo para mastigar isso aqui. É como se fosse um pedaço de carne para uma criança que acabou de ter os seus dentes, nasceu os seus dentes e ainda não está habituada. Existe um esforço, ainda não tem uma força no seu maxilar, ainda tem que mastigar, tem que se esforçar para mastigar uma carne. E ainda assim a mãe às vezes tem que cortar, né? Corta em pedaços pequenos para facilitar a digestão, o ato de mastigar e a digestão dessa carne. Assim é a Escritura. Por vezes nós nos desafiamos a entender determinados textos. E a primeira atitude que temos, e a perspicuidade diz respeito a isso, a Bíblia, ela não é um livro esotérico. Um livro de mistério, né? Envolto de mistério, você precisa de uma grande erudição para compreender, ou estar, né? Enfim, não, ela é um livro acessível ao mais simples, do mais simples ao mais culto dos homens. Porém, existe uma outra atitude, existe uma outra postura de ler as Escrituras, existe uma outra forma de encarar as verdades bíblicas, que é a arrogância. E é interessante porque eu também fui no dicionário para ver o significado da palavra arrogância. E a palavra arrogância diz o seguinte, no dicionário, é o ato ou o efeito de arrogar-se, de atribuir a si direito, poder ou privilégio. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Um orgulho ostensivo, altivez. O arrogante, ele atribui a si um direito, um poder ou um privilégio. Ele atribui isso. Isso é uma verdade, porque nós vemos, e eu não digo que nós não devemos lutar pelos nossos direitos civis, né? Mas eu nunca vi um protesto para que a gente cumpra os nossos deveres. Eu só vejo protestos que dizem respeito ao fato de que temos direitos e precisamos lutar pelos nossos direitos. O que eu quero dizer aqui, e não estou indo contra quem luta pelos seus direitos, devemos lutar pelos direitos, mas é natural em nós querer lutar pelos nossos direitos. Arrogar a nós um direito, um poder, um privilégio ou coisa do tipo. E só lutamos por nossos direitos porque outros estão arrogando a si privilégios acima dos seus semelhantes. A questão aqui é que nenhum de nós precisa ser ensinado a lutar pelos seus direitos, mas sim pelos seus deveres. Nós temos que ensinar as crianças a lidar com seus deveres. Um pai tem que ensinar seu filho a cumprir com seus deveres, uma mãe tem que ensinar. Nós temos que lutar dia após dia para sermos fiéis diante dos deveres que nos são impostos pela vida civil, pela vida matrimonial. E quando nós falamos da Escritura, nós temos essas duas posturas. Uma postura de humildade, de alguém que reconhece as suas limitações. Alguém que reconhece a sua ignorância. Alguém que se depara com o que Deus deixou revelado a nós, porque o que Deus deixou revelado a nós não é a subjetividade do pensamento, mas é a palavra. É a palavra, é a Escritura Sagrada. Então nós podemos ter uma atitude de humildade ou uma atitude de arrogância. E a atitude de arrogância, como diz o dicionário, é uma atitude de alguém que atribui a si algum direito, poder ou privilégio, a qualidade do caráter de quem
acha que tem uma suposta moral, uma suposta superioridade social, uma suposta superioridade intelectual ou de comportamento. E grave bem essa informação. Sabe como isso se revela nas nossas vidas? Trazendo para o nosso contexto, se revela diante do fato que nós ficamos espantados com a pandemia. E o que se faz por aí são lives, vídeos, textos, para tentar explicar como que isso se encaixa dentro da soberania de Deus, dentro do espaço, dentro da afirmação que temos de que Deus é soberano. É difícil contemplar a ideia de que Deus sendo soberano, a Terra entre no caos que ela entrou nesses últimos dias. Caos da saúde, caos econômico, caos político. Muitos tentam justificar, tentam trazer a ideia, né, uma ideia de que Deus está permitindo isso acontecer. Outros já dão outra ideia, já acham que é demônio, já acham que é isso, que é aquilo, que... Enfim. A questão, meus irmãos, é que Deus é soberano. E o que está acontecendo nada mais faz parte do que o exercício do justo juízo do Criador. Falando de arrogância e de humildade, o que deveria nos deixar espantados não é o fato, meu Deus, a pandemia está aí. Não sei quantos mil mortos, não sei quantas pessoas infectadas. Isso não deveria nos espantar. O que deveria nos espantar é você acordar sem ser acometido pela doença. O que deveria te deixar espantado é você ser contaminado e não morrer. O que deveria te espantar é você ainda ter o seu emprego, você ainda ter o seu salário. Porque o que seria normal, o que seria o curso normal das coisas, é que nós fôssemos acometidos por essa doença, que nós perdêssemos nossos empregos, que nós morrêssemos, porque é isso que as Escrituras dizem que nós merecemos. O salário do pecado é a morte. Não é nem a contaminação de uma doença, uma punição simplesmente de uma enfermidade que nos acomete, mas é a morte. O que a Escritura diz é que o que nós merecemos é a morte. O que está, entre aspas, anormal aqui é o fato de nós não recebermos a doença, de nós estarmos curados, de nós não perdermos o nosso emprego. Você deveria ficar espantado, é com isso. Nós deveríamos fazer lives para tentar explicar isso, porque isso é o inexplicável. Isso é o extraordinário, é nós não morrermos. Nós ficamos espantados. Meu Deus, o que é essa doença? Quando na verdade deveríamos, meu Deus, eu estou limpo da doença. Meu Deus, eu estou vivo. Meu Deus, eu tenho um prato para comer. Você deveria olhar para o que você vai almoçar hoje. Olha para o prato de comida que você tem. E veja o extraordinário ali. Que seja um ovo e um arroz. Porque um ovo e um arroz já é o suficiente para você não morrer de fome. A nossa visão, ela é tão arrogante acerca de nós mesmos. Ela é tão exaltada de nós mesmos, acerca de nós mesmos, que quando nós nos deparamos com isso, nós nos espantamos com o que é normal, ao invés do que é extraordinário. Que é a graça de Deus. A graça comum sobre justos e injustos. Quando eu falo graça comum, não estou falando de salvação. Eu estou falando da bênção de ainda ter um prato de comida, ainda que não crê em Jesus Cristo. Só que nós fomos ensinados a cultivar um amor por nós mesmos. Nós somos ensinados a cultivar um espírito onde nós olhamos no espelho e nós vemos, nossa, quão incrível nós somos. Os coaches estão aí para isso. Para ficar te dizendo o quão bom você é, busque o melhor que há dentro de si. Aí tem os mais ousados, né, que usam até a Bíblia às vezes para se utilizar de textos e contextos para te injetar nas veias
esse pensamento demoníaco que se chama humanismo, antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Ao ponto de dizer que o centro do coração de Deus somos nós, e não a própria glória do Deus eterno. Se esquecendo do fato de que nós somos seres finitos. Se esquecendo do fato que nós somos criaturas, seres criados. A realidade é que nós somos contaminados por esse tipo de pensamento. E que nós nos compadecemos demais dos nossos sofrimentos, mas meditamos pouquíssimo nos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos demais no quanto sofremos. Nós sentimos comiseração, nós nos comiseramos, nós nos sentimos tristeza, questionamos por que eu sofro, quando na verdade você deveria... Por que Jesus fizeste o que fez? Por que morreu? Por que sofreu tanto? Nós meditamos pouquíssimo na obra de Cristo, na encarnação do Emanuel, do Deus conosco, na encarnação do Filho, na vida obediente que Ele levou nessa terra e na sua morte brutal, humilhante, solitária, abandonado completamente. Nós meditamos pouco nos sofrimentos de Cristo e muito naquilo que diz respeito a nós. Por isso, eu te pergunto, você se considera humilde mediante a sua condição social? Porque as outras pessoas dizem que você é humilde? Ou você se considera alguém humilde, ou você procura ser alguém humilde? Porque quando você se depara com as verdades poderosas da Escritura, com a verdade da espada, com o ato cortante da espada, você se dobra diante dela em submissão. O que define a sua humildade? O que define a sua humildade? Será que é quando você se deparar com verdades difíceis de serem digeridas, você olha e diz, talvez eu ainda não consigo enxergar, mas eu creio porque Deus está falando. Porque Deus está falando, porque a palavra diz isso, porque a Escritura diz isso, e se dobra em humildade diante dessas verdades. Que tipo de pessoa você é? Uma arrogante ou uma pessoa humilde? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. No versículo 1, nós vamos ler hoje até o 13. Semana que vem nós damos continuidade a esse capítulo. Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Não é por acaso, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos, mas por meio de Isaque, a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele
que chama, se disse: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Vamos orar rapidamente? Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja em cada casa, em cada coração, em cada mente nesse momento. Que o poder do Espírito Santo abra os nossos olhos para as verdades contidas na Sua Escritura e nos humilhe diante dessa verdade. Nos coloque em nosso lugar de criaturas e nos revele o Teu lugar de soberano Deus. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente iniciar a exposição, eu acho muito importante 3 considerações a se fazer sobre o capítulo 9. Muitas pessoas escarnecem desse capítulo, seja defendendo suas ideologias arrogantes, ou seja, defendendo uma certa teologia correta, consistente, conectada com toda a Escritura, mas também de maneira arrogante, para diminuir outras pessoas, para vencer um debate ou coisa do tipo. E nós precisamos descartar esses 2 tipos de caminhos. E eu queria fazer 3 considerações a respeito do capítulo 9 de Romanos. Não só o capítulo 9, mas 9, 10 e 11. Mas a gente está falando do capítulo 9. Primeiro, o capítulo 9 é um golpe duro no nosso humanismo, na nossa arrogância. O capítulo 9 de Romanos é um soco no queixo. Quem já lutou Muay Thai, boxe ou já brigou, né? Enfim, quem tem irmãos homens como eu, sabe que um soco no queixo às vezes derruba, né? E o capítulo 9 é um bruto soco no nosso queixo arrogante e humanista. Essa é a primeira consideração que eu tenho a fazer. A segunda é que se trata, e nós percebemos isso, do estado miserável de um povo que tinha tudo. Mas a radicalidade da sua depravação era tão grande que não conseguiu se prostrar diante do Cristo. Eles tinham tudo, eles tinham os profetas, eles tinham a revelação, eles tinham as alianças, eles tinham os patriarcas, eles tinham as promessas, mas quando eles se deparam com o clímax da história, que é a encarnação do Filho, que é Jesus Cristo, eles não se rendem diante do Salvador. Essa é a segunda consideração. E a terceira, e a fundamental para isso, é que esse texto trata, sobretudo, da soberana vontade graciosa e bondosa de Deus. Esse texto, eu estou confundindo trecho com texto. Esse trecho da Escritura trata, sobretudo, da soberana graça de Deus e da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, de um ato que nós não merecíamos e que é, como eu disse anteriormente, extraordinário. Deveria nos deixar impactados. É interessante porque Paulo ele pretende aqui, e aqui nós não podemos perder de vista, desde o capítulo 1 ao capítulo 8, semana passada nós concluímos o capítulo 8, do capítulo 1 ao capítulo 8 nós percebemos ali o plano de salvação de maneira gloriosa. Nós terminamos o capítulo 8, cara, nos mais altos céus, entendendo a beleza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus em alcançar pecadores, pessoas que não mereciam. Enfim, nós do capítulo 1 de Romanos ao capítulo 8, nós terminamos de maneira sem fôlego. Terminamos com um louvor lindo de gratidão a Deus. De que nós, de maneira alguma, seremos separados do amor de Deus em Cristo Jesus. E o que Paulo faz aqui, o que ele pretende colocar aqui, não somente aqui, mas em toda a carta, e nós não podemos perder isso de vista, é que diante dessa igreja, o evangelho cristão que ele prega,
para que ela possa ver, é o evangelho da graça que Deus o concedeu, dele ser o ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus em Cristo Jesus, como diz Romanos 15, 16. A intenção de Paulo aqui é explanar o evangelho, é explanar a beleza da glória de Deus. E eu quero fazer com você aqui uma recapitulação desde o capítulo 1. Nós vamos passar por alguns textos. Preste bem atenção, não se distraia nesse momento. Capítulo 1, versículo 1 ao 4, olha só como Paulo inicia sua carta aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Evangelho consiste aqui no início de Romanos, na beleza da glória de Deus, revelada na pessoa do Filho. Aqui Paulo exalta, ele deixa claro, do versículo 3 ao versículo 4 do capítulo 1 de Romanos, que Jesus era plenamente homem, nascido da descendência de Davi, como diz no versículo 3. E no versículo 4 ele diz que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Ele exalta a humanidade e a divindade de Cristo. E aqui está a beleza do Evangelho. O envio do Filho, a beleza, a glória de Deus manifesta na face de Cristo, como diz lá em Coríntios. Um outro ponto que Paulo trabalha mais adiante é no versículo 16, do capítulo 1 ainda. Ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, desse Evangelho que eu mencionei anteriormente aqui, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Primeiro do judeu, daqueles que estão debaixo da aliança, aqueles que fazem parte do Israel. Eu estou falando aqui de um Israel geral, um Israel étnico. Paulo continua mais adiante, ele diz, no versículo 3, no capítulo 1, aliás, no capítulo 3 do versículo 1, vamos lá para o capítulo 3 agora, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte, outra ênfase que o apóstolo nos dá: então que vantagem tem o judeu, o qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Então, outra coisa que Paulo enfatiza lá no capítulo 3 é que a incredulidade dos judeus não anula de maneira nenhuma a fidelidade de Deus. O pecado do judeu, o pecado daqueles que receberam os privilégios por estarem naquele ambiente étnico, de maneira nenhuma anula a fidelidade de Deus. Mais adiante, lá no capítulo 3 ainda, no versículo 23, Paulo fala algo muito interessante. Ele explicita a universalidade do pecado, o fato de que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Judeus, gentios, todos pecaram, todos foram separados da glória de Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com o Pai. E ele vai adiante, ele chega lá no capítulo 4, de versículo 13, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13, porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, Paulo ele inicia lá no capítulo 1 falando da encarnação de Cristo, daquele homem que era homem, mas que era Deus, que era totalmente homem, mas que era totalmente Deus.
Depois ele fala que ele não se envergonha desse evangelho. Ele fala que ele não tem vergonha porque esse evangelho ele serve para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. Primeiro do povo que estava inserido ali na etnia judaica. Só que mais adiante nós vemos Paulo se preocupando com talvez um equívoco que poderia haver, e que havia naquele contexto, de que o judeu étnico, de que o judeu, simplesmente judeu, estava salvo por fazer parte ali daquele ambiente, daquele aspecto nacionalista de judeu. E ele se apressa em dizer isso, lá no capítulo 4, versículo 13. Porque não foi pela lei que foi dada ao povo hebreu que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. A justiça, obra de Cristo, a propiciação, a expiação, a morte substitutiva de Cristo. E a fé, o conector a essa graça, o conector a essa obra magnífica. Ou seja, antes da lei, antes das 12 tribos que vieram após Abraão, a fé já estava presente, a eleição já estava presente. Não nos perdemos de vista que a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie, como diz em Efésios capítulo 2. É dom de Deus, é dádiva. A fé é um dom dado por Deus, concedido por Deus. É isso que diz o texto bíblico. E o texto continua andando adiante, no capítulo 5, do versículo 8, Paulo vai enfatizar o fato de que a graça de que Cristo nos amou ocorreu muito antes de nós o amarmos, de nós querermos Ele. Olha o que diz lá no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A obra de Cristo já tinha um alvo. A obra de Cristo já tinha um objetivo. Não foi uma obra, um tiro errado, tentou acertar o tiro, mas errou. Já tinha um alvo. Aqui nós notamos que Deus já demonstra o seu afeto, Deus já demonstra o seu amor por pecadores, por transgressores, por rebeldes. E o texto vai continuar lá no capítulo 6, Paulo, no versículo 23, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui Paulo já está deixando claro a sua teologia, Paulo já está deixando claro a teologia de Cristo. As afirmações de Jesus, quando diz: aqueles que o Pai der a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aqui Paulo já está falando daqueles que ouvirão a voz do bom pastor, e quando ouvirem essa voz, saberão que ele está chamando. Paulo está dando, está nos explanando aqui afirmações de Cristo, as afirmações do Evangelho. E aqui no capítulo 6, no versículo 23, ele aponta o fato de que o salário que merecíamos é a morte. Porque somos todos pecadores, como vimos lá em Romanos 3, 23. Somos pecadores, todos caíram destituídos, estão na glória de Deus. E o salário que pecadores merecem é a morte. É somente o que merecemos. Qualquer lampejo de boas coisas que vivemos nessa vida é uma graça extrapolada já. Já é tamanha graça. Inclusive há aqueles que de maneira alguma reconhecerão Jesus Cristo como Salvador. Já tem graça derramada. Porque o sol nasce para justos e injustos. Isso revela o fato de que não são todos serão salvos. Justo é justo, injusto é injusto. Mas ambos experimentam da misericórdia de Deus. Como diz João Calvino, não há um homem na terra que não experimentou uma centelha da misericórdia de Deus. Paulo está dando forma à sua teologia. Paulo está explanando a esses judeus, a maioria dessa igreja de Roma eram judeus
convertidos ao cristianismo, e a gentios. E lá no capítulo 8 ele encerra nessa teologia dizendo o seguinte, lá no versículo 1, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ele termina com essa afirmação gloriosa que nem altura, nem profundidade, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele finaliza essa obra magnífica do capítulo 1 ao capítulo 8 de maneira incrível. Mas quando ele chega aqui no capítulo 9, ele expõe o que é o fundamento de tudo isso, a base. E a base, o fundamento de toda essa obra do Evangelho, da graça de Deus, das coisas gloriosas que nós experimentamos em Jesus Cristo, do fato de termos todos pecado, todos sido separados da glória de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, porque ouvimos a serpente e não a palavra. Não a palavra de Deus, não coma desse fruto, porque no dia que dele comer, morrerá. A palavra de Deus não foi ouvida lá em Gênesis. E por não ter dado ouvidos à palavra, o homem se entrega a seus desejos depravados, sua arrogância, sua intenção de ser Deus de si mesmo. E quando Paulo chega aqui no capítulo 9, ele expõe o fracasso da nação judaica, o fracasso dos israelitas, o fracasso daqueles em que Deus deixou claro diante deles as alianças, as promessas, os patriarcas, mas que nem mediante a isso não se dobraram quando encontraram o mais glorioso homem que passou por essa terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado num carpinteiro de Nazaré. O término do capítulo 8, nós temos um clímax de alegria e segurança, não é verdade? A gente olha para o capítulo 8, termina o capítulo 8, cara, quanta glória, quanta alegria, meu Deus, segurança eterna, estamos garantidos. O apóstolo Paulo ele fala em relação à nossa segurança, à nossa nova vida mergulhada na graça de Deus. E aí lá, olha só, eu vou falar só do capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação alguma, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois do versículo 15 ele diz o seguinte: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você estava lá no orfanato do pecado, e ele vai até você e te adota e te traz para perto dele. E agora você pode clamar, Abba, Pai, ó Pai. Você pode estar perto de Deus, você pode estar perto. Mais adiante, Paulo diz no versículo 28 ao 30, porque sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Paulo revela aqui o propósito de Deus. O propósito de Deus onde ele nos elege. E aqui é muito importante que você saiba de algo. A eleição, ela não é um fim em si mesma. Você ter sido amado por Cristo antes mesmo de o amar, como diz lá no capítulo 5, não se encontra nisso simplesmente a glória, mas o ato galardoador, o ato bondoso, misericordioso de Deus. É ali que se encontra o Filho, na pessoa do Filho, que vai dizer lá no versículo 32 do capítulo 8, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E Paulo vai adiante, dizendo que nem a morte, nem a vida,
Nem anjos, nem autoridades celestiais, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está em Cristo. Está na obra expiatória, está na cruz, está na obra redentiva de Jesus. Somos justificados pela fé. Não tem nenhum ato meritório nessa obra. Porque se dependesse de nós, todos iríamos para o inferno. Se dependesse de nós, todos colheríamos o salário que nos seria justo. Romanos 6, 23. O salário da morte, por causa do nosso pecado, nossa transgressão. Se dependesse de qualquer ser humano da terra, todos estaríamos caídos em pecado. Mas aqui no início é interessante que nós, beleza, terminamos o capítulo 8 no alto da alegria, da segurança, de saber que Deus opera, mas o início do capítulo 9, o que nós percebemos é uma angústia de um apóstolo ferido, de um apóstolo machucado, de um homem com o coração rasgado, dilacerado, uma declaração muito profunda que começa com uma afirmação: digo a verdade e não minto, digo em Cristo essa verdade e não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza. Rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32, 30 ao 32. Olha que profundidade do que Moisés fala lá em Êxodo, de compaixão por aqueles que cometeram um grande pecado, uma grande idolatria. Muito semelhante ao que Paulo nos diz aqui, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Em algumas traduções diz, eu gostaria de ser anátema e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Paulo aponta aqui para a segurança eterna. É óbvio que Paulo sabe que ele não tem como ser separado do amor de Cristo, porque ele mesmo falou isso no final do capítulo 8. Mas aqui é a expressão de compaixão de um judeu que via os seus irmãos negando Cristo. Quantas vezes Paulo já havia sido espancado por judeus? Quantas vezes Paulo já tinha sido expulso de sinagogas? Paulo já tinha sido perseguido de maneira severa por judeus? Quantas e quantas vezes? Paulo era tratado como um traidor, um desertor, alguém que abandonou os seus distintivos do judaísmo. E sendo rejeitado, sendo ferido, Paulo tinha uma agonia no seu coração, e essa agonia não era, observe bem isso, não era uma dor por ser rejeitado. Não é uma dor porque, por que os caras fazem isso comigo? Eu não mereço isso. Por que os caras estão me negando? Por que os caras não creem em Jesus Cristo? Por que os caras, enfim, estão me apedrejando, estão me espancando, estão tentando me matar? Meus irmãos, meus compatriotas, os caras que sabem quem eu sou, o antigo Saulo de Tarso. Paulo não está questionando, não está se colocando numa posição de autocomiseração, de piedade de si mesmo. O que está doendo no coração desse homem é ver os seus compatriotas não desfrutando da coisa mais valiosa que havia sido dado a eles: Cristo. O tudo de Deus para nós, negado pelos judeus, negado por aqueles que receberam privilégios. E aqui fica uma lição a nós, tanto na atitude de Moisés lá em Êxodo, como do apóstolo Paulo. Que lição preciosa em relação a isso, em relação às perseguições, em relação aos abandonos, às críticas severas que recebemos diante da nossa fé, mediante a fé que temos, que proclamamos a este mundo. Aqui revela o coração humilde e cheio de compaixão de um verdadeiro missionário. De chegar ao ponto de dizer que desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor dos seus irmãos. Aqui é um homem que não tem nada a perder, que só quer
Pregar o Evangelho para a salvação das pessoas, para a salvação dos incrédulos. Há uma lição valiosa para a igreja aqui, que não tem a capacidade de levantar a bunda do sofá ou tirar a mão da frente da desgraça, do vício do smartphone, para pregar o Evangelho, para se dedicar a conhecer a Cristo e amar aqueles que estão perdidos. Que lição o apóstolo Paulo nos dá aqui, que zelo missionário, de alguém que sabe que depende da soberania de Deus. E Paulo continua, e aqui é o contraponto da sua agonia, da sua dor. Ele destaca os privilégios dos seus compatriotas judeus, e isso faz ele sentir essa dor, porque quando ele fala, lá no versículo 4, eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. E tudo isso converge em Cristo. Esses homens tinham a adoção como povo de Deus, receberam no Antigo. Eles não fizeram nada. O povo judeu, o povo hebreu, não fez nada para merecer a Deus. Muito pelo contrário. Nós lemos a narrativa bíblica veterotestamentária, a narrativa do Antigo Testamento, e nós vemos um Deus de amor indo atrás desse povo, e esse povo rejeitando, negando a Deus. Deus dá a eles profetas, e eles matam os profetas. Deus dá a eles a lei, e eles desobedecem a lei. Deus revela a sua glória por meio... Esse povo viu o mar se abrindo, foi liberto do Egito. E diante disso, o que eles fazem? Eles constroem bezerros de ouro. Fazem o que Deus disse para não fazer. E Paulo fica atônito diante disso, dizendo que, meu Deus, vocês tinham tudo, vocês receberam tudo, vocês foram a nação escolhida para ser o showroom da glória de Deus, a exposição da glória de Deus. E vocês mataram o Salvador. Vocês negaram a Cristo. De vocês são os patriarcas. E de vocês descende o Cristo segundo a carne. Segundo a carne aqui não é no aspecto de pecado, mas no aspecto de descendência, da linha de Davi. O descendente de Davi, o filho do trono. Por isso é importante ler a genealogia de Jesus. Só não entende a genealogia quem não nasceu de novo. Porque nós notamos na genealogia de Cristo, lá atrás, seus antecedentes, a promessa aos eleitos de Deus. Até prostituta tem na descendência do Salvador. Para humilhar a nossa arrogância, nosso achismo de moralismo, a ideia de que nós somos fantásticos, Deus revela que não tem nada no homem que o leve à salvação, mas somente a sua soberana vontade, a sua soberana eleição, do qual descende o Cristo segundo a carne, do meio deste povo nasce o Salvador. O Messias sai do povo judeu, era um judeu, filho de José, era um judeu descendente de Davi, da linhagem de Davi, o qual é sobre todas as coisas, o que eles não se debruçaram, não se prostraram. Deus bendito eternamente. Amém. Eles não reconheceram essa segunda parte. Eles não se prostraram diante do Salvador, daquele homem puro, perfeito, com um olhar profundo, que enxergava através de nós, no fundo da nossa alma. Eles negaram, e isso causa tamanha dor no apóstolo Paulo. E quando nós nos deparamos diante disso, a primeira pergunta que já fica: caraca, então quer dizer que as promessas de Deus em relação ao seu povo não se cumpriram. As promessas de Deus em relação a Israel foram falhadas. As promessas, as alianças que Deus faz, a aliança com Abraão,
aliança com Moisés, aliança com Davi, foram alianças que caíram, acabaram se esvaindo pelo ralo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que, cara, deu tudo errado, os israelitas não alcançaram a salvação, não se achegaram diante de Cristo, ou seja, a promessa falhou. Quando nos deparamos com essa realidade de que Deus deu tantas dádivas aos israelitas e eles rejeitaram a Deus, imediatamente o pensamento que nos vem é esse, de que as promessas de Deus falharam. Mas aí nós precisamos nos atentar a algo que Paulo diz aqui. Versículos 6 ao 8. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Quem são os filhos da promessa? O que define os filhos da promessa? O que Paulo está dizendo aqui, peraí, não é todo judeu, não é todo israelita não. Não é todo Israel étnico alvo dessa salvação. Vide Judas Iscariotes. Mas existe dentro dessa etnia, dentro desse povo, aqueles que são descendência de Isaque, descendência de Abraão, descendência de Jacó. Existe aqueles que são salvos. E aqui nós precisamos voltar um pouquinho na história. Vamos voltar um pouquinho do que o apóstolo nos traz aqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3,15. Deus, a partir da queda do homem, a partir do ato ali da serpente ludibriar a mulher, ludibriar o homem, Deus diz o seguinte, para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher. E aqui é muito interessante. Entre a sua descendência, descendência da serpente, e o descendente dela, eu porei inimizade. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. O proto-evangelho, nós chamamos esse versículo de proto-evangelho. É a primeira menção do evangelho. Porque quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. O que nós vemos, o que ocorre aqui na queda é a separação total de toda a humanidade com Deus. Toda a humanidade separada da glória de Deus, como diz Romanos 3,23. Toda a humanidade não está mais junto com Deus. Mas Deus dá um decreto. Ele diz que da descendência da mulher nascerá aquele que vai ferir a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus feriu a cabeça da serpente. Sexta-feira, naquela cruz, Jesus esmagou aquela cabeça. Satanás não estava feliz na cruz, não. Os filmes, as imagens que nós temos na mente de que Satanás estava rindo são erradas. Satanás estava desesperado naquele momento. Porque ele sabia o que implicava naquilo. Ele sabia que ali era o golpe final. Sua cabeça estava sendo esmagada por aquela cruz poderosa. E aqui é interessante porque a Bíblia nos fala de uma descendência da serpente, ou seja, os filhos de Adão, os filhos da queda, os filhos da desobediência, e a descendência de Cristo. A descendência daquele que fere a cabeça da serpente. E nós percebemos isso muito claramente na narrativa bíblica. Abel e Caim. Muita gente usa o texto para dizer que Deus aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, porque era o dízimo, né? Aí os caras da teologia da prosperidade vão dizer isso.
Deus aceitou a oferta dele porque por causa do dízimo, e não aceitou a oferta de Caim porque foi uma oferta esmirrada simplesmente. O texto não desenrola nada em relação a isso. O texto só diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Aqui nós já percebemos claramente as descendências se dividindo, a descendência da perdição, a descendência da desobediência, da maldade, e a descendência de Deus, a descendência da promessa, aqueles que estavam conectados à promessa. Mais adiante nós chegamos em Isaac e Ismael. Dois irmãos, novamente mais dois irmãos, Abel e Caim e Abel, dois irmãos, depois adiante Isaac e Ismael. A Bíblia não menciona Ismael em nenhum momento como presente no escopo da promessa da eleição, da promessa da redenção. Mas Isaac está lá. O filho da promessa, como diz na Escritura. O filho da promessa. E mais adiante nós chegamos no que o texto vai desenrolar para nós. Jacó e Esaú. O que está em jogo aqui não é simplesmente o destino de Israel, mas é a credibilidade de Deus e das suas promessas, a credibilidade, a fidelidade, o compromisso de Deus com a sua palavra, o compromisso de Deus com a sua verdade expressa nas suas santas palavras. Deus prometeu que salvaria o seu povo, Deus prometeu que teria uma descendência preservada, e essa descendência não era étnica. Havia um Israel espiritual dentro do Israel étnico. Como diz no versículo 6, não é por acaso, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos de Israel são de verdade israelitas. Existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico, e isso se revela por meio da eleição. A descendência se dá pela fé e não pela nacionalidade judaica, não pelo cumprimento da lei, não pela circuncisão, não por isso, se dá pela graça e não por qualquer obra humana ou linhagem étnica. Do começo ao fim, foi pela fé, desde Abraão. Lembrando que a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que fica evidente a nós é que as promessas não falharam, porque existia um Israel espiritual e um Israel étnico. A igreja sempre foi guardada por Deus mediante as promessas, mediante a aliança de Deus. Deus nunca deixou de cumprir a sua aliança mediante o seu povo. Ele sempre cuidou para que essa aliança fosse soberanamente resguardada. Essa aliança foi soberanamente administrada por Deus. Quantos desses homens pecaram gravemente no Antigo Testamento? Olha o que Davi foi, cara. Olha Moisés, a covardia de Moisés. Olha Abraão, cara. Abraão deu a sua esposa para não morrer 2 vezes. Isaac faz isso também, seu filho imitando a covardia, a falta de masculinidade do seu pai. Deus usando covardes. Deus usa um covarde como Abraão para ser o pai da fé. Para que a partir dele, ele não fez nada, ele não escolheu, ele não optou, ele era um pagão, Abraão era um pagão. O que diz no texto? Que Abraão foi atrás de Deus, Abraão era de Ur dos Caldeus, ele era um pagão. Que não há glória de Deus diante dele. Olha a história de Moisés, entregue num rio, numa matança gigante, muito semelhante ao aborto, né, que ocorre nos nossos dias, numa matança, num infanticídio de crianças naquela época. Ele é colocado no rio, numa cesta, e é encontrado pela irmã do faraó. E vive no meio dos egípcios como um faraó, sendo um hebreu. E Deus aparece para ele, olha a soberania de Deus, olha o resguardo de Deus
para Moisés. O que explica isso? Que não a soberana eleição de Deus. Moisés não sabia nada de Deus, ele foi criado no meio do paganismo. Nenhum evangelista, nós não vemos relato de nenhum evangelista pregando o evangelho para ele, não sendo anacrônico aqui. Os filhos da promessa, do versículo 8, como diz, isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência, são aqueles no qual Deus justificou. Aqueles que, baseados na justiça de Deus, na eleição, na salvação, na graça. Isso é graça. Como diz no capítulo 8, versículo 28 e 30. Por isso, nós não temos margem para enxergar nenhum motivo que não seja a soberania de Deus na nossa salvação. A soberania de Deus, meus irmãos, não é só falar que Deus é soberano. Muitos falam o que é Deus é soberano, Deus é soberano. Mas soberano quer dizer alguém que está acima de qualquer lei, de qualquer regimento, de qualquer coisa. Ele é soberano, ele está sobre todas as coisas. Se nós tivéssemos a capacidade de o escolher, de escolher a Ele, e Jesus mesmo diz isso, né? Não foi vocês que me escolheste, mas eu vos escolhi. Se nós tivéssemos a capacidade disso, Deus já estaria condicionado a alguma lei, a alguma coisa. Porque ao optarmos por Deus, Ele deveria nos imputar o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Mas Deus é soberano. Deus resgata homens que não o querem, homens que o escarnecem, homens que o rejeitam, e traz para si os 7.000 que não se dobraram a Baal. São aqueles separados por Deus. 7.000 aqui, que eu não no sentido literal do número, mas aqueles separados, os descendentes lá de Gênesis 3,15. E Paulo vai deixando ainda mais claro que as promessas de Deus, elas foram cumpridas mesmo em meio aos fracassos de Israel. E elas nunca foram baseadas em obras, mas na soberana vontade graciosa de Deus. Olha o versículo 10 e o versículo 11 que diz: e não somente isso, mas também a Rebeca que concedeu de Isaque, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Não por causa de obras, mas por aquele que chama. É o chamado eficaz. Não é por uma obra, não é por um passo que damos na direção de Deus, mas é num passo de Deus em direção a homens e mulheres mortos. Mortos, como diz em Efésios, nós não estávamos doentes com o pecado, nós estávamos mortos. E assim como Lázaro, o que necessitávamos era de uma ressurreição, como Jesus diz, um novo nascimento. Ninguém escolhe nascer, ninguém pede para nascer. E assim é a salvação, assim é a regeneração. E é isso que nós podemos chamar de graça. É isso que nós podemos chamar de graça, porque não fizemos nada, não dizemos um sim. Mas Ele disse sim naquela cruz. Ele disse sim a nos escolher. Sendo Jacó e Esaú, ambos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo dia, gêmeos, Deus revela a sua graça a um pecador, a um enganador, a um cara safado. Talvez você olhe para a história de Jacó e você pense, cara, Jacó tinha alguma qualidade. Davi tinha alguma qualidade. Mas quem de nós aqui, homens, pensa o seguinte, imagina que você tem uma grana. Você tem uma grana, você recebeu o seu salário. Você não tem como ir lá no banco agora, na época de corona. Você não tem como ir lá no banco buscar seu dinheiro. Aí você liga para Jacó. Ô Jacó, você tem como ir buscar meu dinheiro lá, mano? Ou melhor, vamos dar um outro exemplo.
Quem de nós aqui, homens, imagina que você vai viajar e a sua linda esposa precisa ficar em casa. Só que você fica preocupado com a sua esposa, né? Pô, ela vai ficar sozinha em casa, eu vou pedir para um amigo meu de confiança ficar de olho nela, né? Ô Davi, você tem como vigiar minha esposa, mano? Eu vou viajar, vou ficar um mês fora. Quem de nós, meus irmãos, entregaria o salário nas mãos de Jacó? Quem de nós entregaria a esposa para ser vigiada por Davi? Olha o calibre dos homens de Deus, olha o calibre daqueles que estão na descendência de Deus. Não existe um motivo que não seja a eleição do Senhor, a graça de Deus, resgatando pecadores, resgatando homens sujos, imorais, depravados. O que sustenta esses homens não é uma escolha, eles não tinham capacidades morais para escolher Deus. Eles só tinham pecado em si mesmos. Aqui eu quero fechar, se encaminhando para o final. O que nos espanta não é, e o que deve nos espantar, não é a justiça aplicada a Esaú. Porque Esaú merecia punição. Não é a punição àqueles que estão no escopo redentivo de Israel ali. Não é a perdição de Judas. Não deve nos espantar que Judas seja usado para os propósitos de Deus. Porque isso é o curso natural das coisas. Ele era um homem caído, era um homem pecador, odiava Deus, não queria Deus. A gente não deve se espantar com a justiça aplicada ao pecador nesse sentido, mas o que deve nos causar espanto é um safado como Jacó receber graciosamente as doces promessas da graça de Deus. É um homem sujo, safado como Jacó ser amado por Deus antes de nascer, como diz no texto. Antes de nascer, Deus já tinha amado Jacó, como diz no versículo 13. Amei Jacó. Amei Jacó. O que deve nos espantar não é algumas pessoas que negam o Salvador e recebem punição eterna por isso. O que deve nos deixar espantados são homens maus recebendo a dádiva da nova vida em Cristo. É homens maus como eu e como você podemos hoje comemorar a Páscoa em nosso favor, o libertador da nossa escravidão, do nosso pecado, da nossa maldade. São pecadores como eu e você que comemoramos hoje a ressurreição de Cristo, e isso é extraordinário, isso está acima do que é normal, isso sim é de espanto, é a graça recebida, Deus resgatar alguns. Isso que deve nos causar espanto, e nós devemos nos submeter a essa verdade e aceitar no nosso coração. Porque sem essa verdade, o que você vai se tornar é simplesmente um arrogante, se já não é, que atribui a si a nova vida em Cristo, porque você escolheu Deus, porque você amou Deus, porque você quis Deus. Talvez o máximo que você quis são as bênçãos concernentes à pessoa de Deus. Agora Deus em si, o arrependimento dos seus pecados, de maneira nenhuma. Quanta graça nós recebemos, meus irmãos. O quanto nós somos devedores. Nós não temos nada que possamos dar em troca, nada, nós não temos nada que podemos dar em troca do nosso Senhor. Você não tem nada, você vai de mãos vazias, de estômago vazio, para comer do pão da vida. Ele é o pão da vida, Ele se entrega. Ele é a água que nos faz nunca mais ter sede, é Jesus Cristo, é a graça de Deus. Isso nos humilha. Lidar com essa verdade é humilhante, é humilhante. Eu compreendi esse texto há uns 6, 7 anos atrás. E por incrível que pareça, não foi esse texto diretamente que eu compreendi, mas João capítulo 17, inteiro.
e Romanos capítulo 8 e, logicamente, capítulo 9. E aí eu fui para Gálatas, eu fui para Hebreus, eu fui para uma bateria de textos e o que eu encontrava era uma verdade. Que eu era um depravado. Radicalmente depravado. Eu já tinha nascido de novo. Mas o meu orgulho não me deixava se dobrar diante dessa verdade. Eu ainda achava, ainda tinha um moralismo ali, achando que eu tive o poder de escolher a Deus. Quando na realidade sempre foi Ele que coadunou o caminho, que projetou, que balizou o caminho para que eu encontrasse e Ele se revelasse. Ele tirasse as escamas dos meus olhos e eu pudesse enxergar naquela cruz o meu Salvador pendurado, sangrando. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui contando para a galera do dia em que eu conheci a Cristo, numa pregação sobre o Isaías capítulo 53, isso em 2006 mais ou menos, no ano de 2006. Os meus olhos descortinaram, eu não sei explicar o que aconteceu, e a vida passa a habitar em mim, mas eu demorei muito tempo para entender isso, essa verdade que me humilha, essa verdade que me coloca de joelhos no chão, dizendo obrigado, meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nenhuma obra, não existe nenhuma moral em mim, não existe nenhuma qualidade. Aí entra aquele lance da arrogância e da humildade. Eu olhei para mim, eu vi, eu falei, não tem nada que me faça escolher esse Deus, não tem nada, eu só quero distância, eu só amo o pecado. Mas Ele me amou, Ele me tirou da lei do pecado que me escravizava, que me imputava medo, pânico, escravidão, dor, vícios. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Essa é a mensagem que você precisa se dobrar hoje. Fabinho, é difícil para mim compreender isso. Eu sei o quanto é difícil. Há 6, 7 anos atrás, quando eu descobri isso, foi difícil porque eu ia compartilhando com algumas pessoas e eu ia sendo mal compreendido. E eu decidi guardar aquilo para mim e deixar aquilo moldar a minha vida. Mas desde lá, eu não tenho como explicar a vocês o poder que o Espírito Santo operou na minha vida ao conhecer de fato o modus operandi da salvação. Eu creio que eu nunca vou entender nos seus mínimos detalhes. E tem perguntas que eu nunca vou conseguir responder, que a melhor resposta que eu darei é não sei. Não sei porque Deus não o revelou na sua Escritura Sagrada. Mas aquilo que Ele revelou, eu preciso me sujeitar. E essa é a verdade. Deus nos ressuscitou quando ainda éramos mortos. Se dobre diante dessa mensagem, para a glória de Deus. Se dobre diante da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
quero orar com vocês. Nós vamos fazer uma pequena modificação aqui. Eu vou orar com vocês nesse momento. A Bárbara vai tocar mais uma vez a canção. E depois vocês podem fazer suas contribuições, enfim. Eu vou orar por vocês agora, e aqueles que têm sido de alguma forma tocados por Jesus Cristo, se você for tocado por Deus nesse momento, meu irmão, se você sentiu no seu coração, não deixe de buscar as pessoas que estão aí disponíveis aí no chat. Manda um direct no Instagram da Ondadura São Paulo, se alguma coisa mexeu com você, para que de alguma forma nós possamos orar por ti, possamos explicar o que está acontecendo. Talvez hoje seja o dia do teu chamado, o dia que Cristo está claramente diante de você dizendo assim: ei, eu te amo. Meu filho foi entregue e morreu naquela cruz por amor a você. Talvez você seja preso em vícios, na bebida, no cigarro. Talvez você seja viciado na moralidade. Você é alguém todo ajustadinho, mas se acha o melhor do mundo. Talvez você esteja preso na imoralidade sexual. Talvez você esteja preso num espírito de religiosidade profunda. Talvez o que te prende é o ceticismo, a falta de crer em Cristo, olhar para aquele homem ressurreto no terceiro dia. Eu quero orar com você. A Bárbara vai tocar mais uma vez essa canção e depois nós faremos as nossas contribuições. Mas ore comigo aí. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pelo fato de que a tua palavra, como uma espada, penetrou nos corações. Gere mudança em nós, destrua o nosso orgulho, nos humilhe e nos faça entender o tamanho do teu amor, o tamanho da tua graça. Eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos pecados dos ouvintes. E clamo, Espírito Santo, que se faça presente entre nós. Nos faça sentir a tua presença. Nós te pedimos como filhos. Um filho que pede, e sabemos que o Senhor não nos dá pedra, porque nem um ímpio dá pedra para o seu filho que tem fome, mas pão. E nós pedimos, Pai, Deus, nos faz sentir a tua doce presença nessa manhã. Dê pão ao que pede pão, Pai. Mate a sede daquele que está sedento. Inunda os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de entrar em contato, mandar um direct, falar alguma coisa na página do Instagram ou com as pessoas que estão aí disponíveis no chat. Cante essa canção mais uma vez e depois nós podemos ter um momento de ofertas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Nesse momento você pode fazer as suas ofertas. Nesse momento você pode, enfim, tem aqui no visor, aqui no cantinho, acho que é aqui que tá, é aqui mesmo, tá no visor aqui, a conta da igreja local Ondadura São Paulo.
E você pode fazer suas ofertas, fazer as suas contribuições, seus dízimos, entregar nessa conta, fazer por transferência. E assim como o nosso Deus foi gracioso em nos dar aquilo que não merecíamos, em entregar o seu Filho amado, algo que é de extrema preciosidade, não tem como mensurar o valor do nosso Senhor, do amado Jesus Cristo. Da mesma forma, no mesmo DNA gracioso, bondoso, generoso de Deus, faça também através das suas ofertas, dos seus dízimos. E eu queria chamar a atenção a algo, não somente isso, mas como indivíduos, ajudem quem vocês sabem que esteja precisando nesse momento. Ajudem quem vocês sabem que estão precisando. E não precisa ficar postando nas redes sociais, não precisa ficar falando para todo mundo que você fez. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porque nós não somos fariseus. Os fariseus gostam de fazer e mostrar que estão fazendo. Mas faça, sem que ninguém esteja vendo. Ajude as pessoas, seja generoso. Não apenas contribuindo na igreja. Contribua na igreja, continue mantendo essa obra. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui com vários equipamentos aqui. Equipamento de luz, vocês não estão vendo, mas está tudo montado, tem um estúdio aqui na minha casa aqui. E tudo isso é fruto da generosidade de homens e mulheres que entendem do caráter generoso de Deus. E dessa forma nós podemos continuar servindo a igreja com excelência, com aquilo que nós podemos. Então, dê sua oferta, dê seu dízimo, cara. Contribua na igreja local. A igreja local não para. Nós continuamos. A Bárbara que está aqui cantando, ela e o seu marido, o Matheus, que está aqui no backstage aqui, multiplicaram o GP online sexta-feira, cara. Que coisa gloriosa. Fizeram um amigo secreto, né? Fizeram um amigo secreto. E via delivery. Então o cara tirou, sei lá, eu tirei a Anne. O que eu fiz? Eu fui lá e mandei pra casa da Anne via delivery um presente, um prato, uma comida pra ela, enfim. Fizeram um amigo secreto de multiplicação. Olha que beleza, nada para a Igreja de Cristo. Por isso não deixe de acreditar nisso, não deixe de acreditar nessa obra. Nós precisamos levantar outros pastores. E eu de maneira alguma levanto algum pastor dando migalhas para ele. Não é justo. Se um advogado recebe o seu salário, se um médico, que dirá um pastor de almas, o pastor das almas de Cristo, um servo do Senhor. Mas nós precisamos melhorar as nossas arrecadações, nós precisamos ser mais fiéis, mais zelosos com a igreja de Cristo. Por isso, faça as suas contribuições aqui. Se você não é da Onda Dura São Paulo, se você faz parte de uma outra igreja local, por favor, eu te peço, não oferte aqui na nossa igreja. Oferte na sua igreja, cara. Se você não faz parte da Onda Dura São Paulo, é o que eu te clamo que você não faça. Ah, Fabinho, não, mas eu quero, Deus falou, cara, aí, amém, é uma coisa tua e Deus. Mas eu peço que você entregue a sua oferta e o seu dízimo na sua igreja local. A igreja local precisa muito se manter nesse tempo difícil que vivemos. Então, seja fiel. Nós vamos terminar mais uma vez com a canção e aí te despeço, aí estamos dispensados aí nesse domingo. E te espero semana que vem. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Poste frases, poste trechos da mensagem, poste o versículo, enfim, dispare esse link para um máximo de contatos que você tiver, anuncie essa mensagem. Porque os falsos estão por aí, anunciando as falsas mensagens. Mas nós precisamos não ser calados. O silêncio dos bons é algo terrível. Por isso dissemine essa mensagem para quem você puder. Amém? Tamo junto, cante essa canção e bom domingo de Páscoa a todos. Sabes muito bem, tu és
mim.